Audiolivro Mãos de Luz. Terceira parte, capítulo 11. Observações de auras em sessões terapêuticas. A aura é realmente o elo que faltava entre a biologia e a medicina física e a psicoterapia. É o lugar em que se localizam todas as emoções, pensamentos, lembranças e padrões de comportamento que discutimos sem parar na terapêutica. Não estão apenas suspensos em algum lugar de nossa imaginação, senão localizados no tempo e no espaço. Pensamentos e emoções movimentam-se entre as pessoas no tempo e no espaço, através do campo de energia humano, e seu estudo é o modo de se conseguir um instrumento para lidar com essa atividade. Reparemos em alguns fluxos de energia fluida de auras enquanto as pessoas se movimentam em sua vida diária e a seguir em sessões terapêuticas. Nós nos concentraremos nas formas móveis coloridas das 4 camadas inferiores da aura e retornaremos à exposição dos chakras num capítulo subsequente. Percebendo cores no campo. Quando uma pessoa começa pela primeira vez a ler auras, pode não compreender de imediato o significado das cores. Depois, com a prática, o sentido geral das cores se tornará claro. Quando o praticante adquire maior sensibilidade pelo emprego do seu dom, passa a ler também o significado das cores que percebe. A cor será discutida minuciosamente no capítulo 23. Uma das primeiras explosões do campo de energia humano que tive o ensejo de observar continua a ser, para mim, um dos mais vívidos. Em 1972, durante um curso intensivo de gritos primários bioenergéticos, vi Linda iluminar-se como uma árvore de Natal quando gritou por causa da morte do pai, vitimado pelo câncer. Raios brilhantes vermelhos, amarelos, alaranjados e alguns azuis lhe jorravam da cabeça. Pisquei, mas a imagem não se foi. Fechei os olhos. Movimentei-me pela sala. Procurei a pós-imagem. O fenômeno ainda estava lá. Eu via alguma coisa. Já não podia negar as muitas experiências que tivera observando cores aparentes em torno da cabeça das pessoas. Passei a observar o fenômeno mais de perto. À medida que me tornei mais hábil em ver aura, comecei a tentar correlacionar meus achados com o estado pessoal de cada sujeito. Concluí, então, que as pessoas ostentam cores vivas quando empenhadas em sentimentos ou ações. Quando estão quietas, o campo áurico volta a um estado normal estável. De um modo geral, descobri que a aura normal, ou quiescente, se parece com a figura 7-1. Uma camada pulsante púrpura azulada, escura ou clara, sai 0,6 cm até 3,8 cm para fora da pele. Pulsa constantemente a uma velocidade aproximada de 15 pulsações por minuto. As pulsações costumam produzir um movimento ondulado, que desce pelos braços, pelas pernas e pelo tronco. A princípio, ela é cercada de uma camada nevoenta, entre o azul claro e o cinzento, muito mais brilhante perto do corpo, mas que vai se dissipando à proporção que aumenta a distância do corpo. A cor azul geralmente se transforma numa cor amarela em torno da cabeça, a uma distância aproximada de 7,6 a 10 centímetros. Existem, em geral, jorros de azul mais claro vindo das pontas dos dedos, das mãos e dos pés e do topo da cabeça. Descobri que a maioria das pessoas é capaz de ver os jorros saindo das pontas dos dedos com alguns minutos de práticas e instruções precisas. Embora esses jorros sejam azuis na maior parte do tempo, suas cores variam nas áreas vermelhas e purpúreas também. Podem ser de qualquer cor. Exercício para observar as auras de outras pessoas. Agora que você já fez os exercícios mencionados no capítulo 7, observando a aura nas pontas dos seus dedos, olhemos um pouco para as auras de outras pessoas. Use novamente uma sala escurecida, uma claridade crepuscular, não um escuro de verdade. É preciso que vocês possam ver com facilidade o rosto um do outro. Peça ao seu amigo que se coloque diante de uma parede toda branca ou de uma tela.
Certifique-se da ausência de qualquer luz para a qual você possa olhar acidentalmente. Você quer relaxar os olhos. Para ver a aura, preferirá usar a visão noturna, como acontece quando caminha no escuro e percebe que vê as coisas melhor se não olhar diretamente para elas. Estará usando os bastonetes em vez de usar os cones da retina. Os bastonetes são muito mais sensíveis aos níveis baixos de luz do que os cones, que se usam de dia e com cores brilhantes. Olhe para o espaço que fica perto do topo da cabeça do seu amigo ou para a área do pescoço e dos ombros. Desfocalize os olhos, de modo que possa olhar para uma área do espaço e não para uma linha fina. Enquanto olha suavemente para o espaço de 10 a 15 centímetros de profundidade ao redor da cabeça, permite que a luz chegue aos seus olhos. Crie a sensação de permitir que alguma coisa chegue aos seus olhos, em lugar de deixar que seus olhos se alonguem para captar o que quer que seja, como costumam fazer às vezes quando você força para ver alguma coisa, de tempo ao tempo. Faça-o com outras pessoas, de preferência com alguém que vê auras, de forma que possa correlacionar com elas o que está vendo. Você talvez imagine ver alguma coisa e, assim que a vê, ela terá desaparecido, antes mesmo de você poder dizer, é isso. Certifique-se de que, ao olhar para um ponto branco na parede, não está vendo a mesma coisa. Esse é o efeito da pós-imagem, em que seus olhos conservarão uma imagem em virtude de um efeito de cor complementar ou de uma intensidade do contraste brilhante. O fenômeno áurico, muito rápido, não perdura, pulsa. Você pode vê-lo fluir pelo braço abaixo ou ostentar uma cor para cima e para fora do campo. Pode ver uma névoa à volta do corpo que não parece emocionante. Não fique decepcionado, isso é apenas o começo. Pegue um par de óculos de aura na livraria holística local e siga as instruções que nele encontrar. Eles o ajudarão a desenvolver sua capacidade de ver e têm um efeito cumulativo sobre a sensibilidade dos olhos. As lentes de cor azul cobalto são as melhores, mais difíceis de encontrar. A maioria dos óculos de aura, de cor púrpura escura, funciona muito bem. Não faça nenhum desses exercícios por muito tempo. Você se sentirá muito cansado depois de alguns momentos. Descobri que um grupo de pessoas se emociona quando vê alguma coisa pela primeira vez. Depois, o grupo continua, dúvidas o assaltam, e o sistema de energia de cada pessoa principia a cansar-se. Dali a instantes, você terá uma sala cheia de pessoas muito quietas e cansadas. Por isso mesmo, exercite-se apenas um pouco por dia e confirme cuidadosamente o que viu com as ilustrações e descrições que se seguem. Se a pessoa tiver um sentimento forte, sua aura quiescente será, de repente, impregnada de outra cor e de outra forma correlacionada com o seu estado emocional. A seguir, depois que os tons do sentimento se esmaecem, a aura recupera a aparência original. O período de tempo que isso dura varia com o indivíduo e depende de diversos fatores. Se a pessoa não liberou o sentimento, este permanecerá em sua aura, geralmente enfraquecido, até que ela o faça. Se ela liberar parte do sentimento, essa parte será liberada. As cores e as formas podem brilhar rapidamente e sair do campo áurico, ou podem simplesmente dissipar-se por um período que vai de poucos minutos a algumas semanas. Elas podem até receber outra cor sobre a primeira ou ser mascaradas por outras cores e formas, num efeito de várias camadas. Algumas formas, sobre as quais falarei mais adiante, ficam na aura anos a fio. Todo pensamento, todo sentimento e toda experiência que uma pessoa tem influi na sua aura e a modifica. Alguns efeitos perduram para sempre. A figura 11-1A mostra a aura normal de um homem. Quando ele canta, figura 11-1B, sua aura se expande e ilumina. Lampejos brilhantes semelhantes a relâmpagos e centelhas de coloração azul-violeta iridescente começam a partir logo após o movimento de inalação, antes que ele entoe cada novo verso.
À proporção que o público se torna mais atento, a aura geral se expande. Grandes arcos de luz se estendem do cantor para o público, e as duas auras se ligam. Formas mútuas principiam a ser construídas à medida que fluem os sentimentos entre o artista e o público. Essas formas de consciência de energia relacionam-se na estrutura e na cor, com os pensamentos e sentimentos mútuos do grupo e com a música que está sendo criada. Terminando o canto, as formas são desligadas e quebradas pelos aplausos, que atuam como um apagador que limpa o campo para a criação seguinte. Tanto o artista quanto o público são ativados pela absorção da energia criada pela música. Parte da energia será interiorizada para romper obstruções mantidas no corpo, e parte será utilizada na criação seguinte. Quando outra pessoa discorre sobre o seu tema favorito, sua aura se expande e se torna amarelo-ouro, com centelhas prateadas ou azuis iridescentes, como se vê na figura 11-1C. Ocorre o mesmo fenômeno do orador e seu público, desta vez com ênfase dirigida às energias mentais, que se apresentam com a cor amarelo-ouro. Após a palestra, sua aura continua ampliada por algum tempo, visto que ele exulta com o trabalho feito. Registrou-se um intercâmbio de consciência da energia. Parte do público vibra, agora mais no seu nível. A figura 11-1D mostra a aura de um homem que fala com paixão sobre educação. Os que o ouvem pegarão provavelmente um pouco da sua cor, entre castanho e cor-de-rosa. Isso ocorre por um processo de elevação das próprias vibrações ao seu nível através da indução harmoniosa. Brilha o amor como suave e bela rosa na aura, e às vezes também possui manchas de ouro. Os sentimentos espirituais têm uma série de cores: azul para o que fala a verdade, púrpura para a espiritualidade e ouro prateado para a pureza. As pessoas às vezes irradiam cores semelhantes às que gostariam de ostentar. A figura 11-1E mostra uma mulher depois de dirigir uma aula de energética do núcleo, aula de exercício físico concentrada em exteriorizar sentimentos que ajudem os alunos a compreender sua psicodinâmica. O verde, que ela usa a miúde, está associado à saúde física e à cura. Em outro exemplo, na figura 11-1F, um homem irradia com frequência a cor lilás, que corresponde a uma das suas camisas favoritas. Essa cor parece corresponder nele a sentimentos de amor e a suavidade. A figura 11-1G mostra uma mulher que medita para aumentar a energia em seu campo, exibindo muitas cores, algumas das quais lhe escorrem pela testa em movimento fluido. Seu centro da vontade, entre as omoplatas, é visível em parte. Quando uma mulher engravida, seu corpo se expande e brilha muito mais. A figura 11-1H mostra uma mulher grávida de uma menina no 6º mês de gestação. A futura mãe exibe lindas bolas macias, azuis, cor-de-rosa, amarelas e verdes, que rolam umas sobre as outras pelos ombros abaixo. Estes são apenas alguns exemplos de como o campo de energia humano está inerentemente ligado a tudo o que vemos ocorrendo num nível puramente físico e psicológico. A raiva e outras emoções negativas. O vermelho sempre esteve associado à raiva. Um dia, entretanto, meu filho de 11 anos de idade, muito feliz e enérgico, brincava cheio de alegria, quando me pareceu a figura 11-2A, em que jorros brilhantes vermelhos e alaranjados se irradiavam da sua cabeça. É a qualidade da cor vermelha que denota a raiva. O vermelho-laranja brilhante não é raiva, relaciona-se com a força vital vibrante. A reação madura da mulher no curso de gritos primários está retratada na figura 11-2B. Ela experimenta grande número de sentimentos ao mesmo tempo, o que explica a grande quantidade de cores de alta intensidade que se traduz na aura pelo brilho e pelos vigorosos raios que o corpo emite em linhas retas. Uma pessoa irritada apresenta uma cor vermelho escura.
Quando a raiva se manifesta, desprende-se da pessoa em forma de jatos de luz, feitos relâmpagos ou centelhas redondas, que se alongam do corpo, como mostra na figura 11-2C. Vi tudo isso muitas e muitas vezes em grupos e sessões. Em compensação, na figura 11-2D, temos um exemplo em que a pessoa não liberou a raiva, nem a dor. Assim que o ponto vermelho emergiu da área da garganta, movimentou-se lentamente para fora. Um momento depois, o líder do grupo dirigiu-lhe um comentário que me pareceu capaz de magoar. Nesse instante, a mancha vermelha recuou depressa, movendo-se na direção do seu corpo, e entrou na área do coração. Quando lhe atingiu o coração, ela se pôs a chorar. O choro não era do tipo catártico, senão do tipo pobre de mim, que sou a vítima. Minha interpretação do acontecimento foi que ela apunhalou o próprio coração com a sua raiva. O medo, por outro lado, assume na aura uma aparência espinhosa, cinzento esbranquiçada, como em Pálido de Medo. Tem o aspecto desagradável e um cheiro repulsivo. A inveja parece escura, de um verde sujo e pegajoso, como em Verde de Inveja. A tristeza é cinza, escura e pesada, como nas histórias em quadrinhos de pessoas que têm nuvens turvas sobre a cabeça. A frustração e a irritabilidade assumem provavelmente tons avermelhados escuros, vermelho de raiva. Mas são, sobretudo, aparentes por suas vibrações irregulares, que batem de encontro ao campo de energia de outra pessoa, provocando sensações muito desagradáveis. Nossos amigos costumam reagir a essa interferência tentando elidir uma expressão direta de sentimentos negativos, muito mais agradáveis de se contatarem. Alguém perguntará, por exemplo, "Você está irritado?" E o outro deixará escapar exacerbado, "Não." Dessa maneira, libera-se um pouco dessa interferência aborrecida. Efeito das drogas sobre a aura. Drogas como o LSD, a maconha, a cocaína e o álcool prejudicam as cores brilhantes e saudáveis da aura e criam o muco etérico, exatamente como faz a doença. A figura 11-2E mostra o efeito da inalação da cocaína sobre a aura da pessoa. Todas as vezes que ela cheirava cocaína no sábado à noite, na sessão das tardes de terça-feira, apresentava uma porção de muco etérico cinzento, pegajoso, no lado direito do rosto e da cabeça, ao passo que, ao lado esquerdo, continuava relativamente claro. Perguntei-lhe se usava mais uma narina do que a outra. Ela achava que não. Minhas repetidas confrontações, eu poderia dizer todas as vezes que ela o fazia, e uma descrição vívida do seu muco etérico ajudaram-na a suspender o hábito. A figura 11-2F mostra a aura de um homem que tomou LSD e ingeriu muito álcool. A aura é de um marrom esverdeado sujo. A mancha verde suja, que se movia lentamente para baixo e não era liberada, correlacionava-se com os seus sentimentos mistos, não diferenciados e contidos de raiva, inveja e dor. Se ele tivesse sido capaz de separar os sentimentos, compreender-lhe a essência, expressá-los e liberá-los, tenho certeza de que a mancha se teria separado em matizes mais brilhantes e mais claros, das cores correspondentes, vermelho, verde e cinza, e em seguida se afastado. Em virtude, porém, da quantidade de contaminação escura do campo, esse homem tem de levar a efeito uma limpeza energética e profunda a fim de remover o muco etérico antes de poder elevar o seu nível de energia a uma altura bastante para clarear e mover seus sentimentos. Um peso aparente na aura. A figura 11-2G mostra um homem que também se entregara durante anos ao consumo de drogas, como o LSD e a maconha, com a resultante aura verde suja. O resíduo das experiências aparece no canto superior direito. A impressão de peso provém do fato de que ele sempre mantinha a cabeça num ângulo que parecia equilibrar a forma.
a qual permanecia na mesma posição semana após semana. Quando lhe mostrei, ele pôde vê-la. Usou um espelho. Para afastar a forma, teria também, além do que já foi mencionado, de renunciar às drogas e limpar o seu campo. Além do trabalho com o corpo, recomendei-lhe jejum e uma dieta de limpeza. Ele poderia então aumentar a força do campo de energia e dissipar o resíduo acumulado. Na figura 11-2H, vamos encontrar uma exibição interessante de peso aparente associado à consistência mucosa. A mulher havia sido uma moça boazinha durante anos para, afinal, chegar à rebeldia. Deixou de ser boazinha e ficou muito irritada durante a sessão. Derrubou as cadeiras da sala e tripudiou sobre a caixa de lenços de papel, fazendo-a em pedaços. Saiu da sessão sentindo-se liberada. Na semana seguinte, entretanto, encolheu-se e retratou-se, chegando ao consultório com uma dor de cabeça terrível. Fazia movimentos cautelosos e mantinha os ombros próximos das orelhas. Nesse ponto, reparei numa grande bolha de muco no alto da sua cabeça. Aparentemente, o muco havia sido liberado na sessão anterior e ali se acumulara. O fenômeno da liberação da toxina pelo trabalho bioenergético é bem conhecido. Um vigoroso fluxo de energia solta as toxinas retidas nos tecidos. Algumas pessoas ficam doentes depois de um trabalho vigoroso. Essa doença chama-se gripe oportunista energética. Minha cliente já deixara de ser rebelde e exibia um comportamento um tanto masoquista de autopunição. Sugeri que iniciasse a sessão com movimentos físicos. Pedi-lhe que se dobrasse para frente, numa espécie de movimento vergastante com a metade superior do corpo. Quando ela o fez, a bola de muco lhe saltou da cabeça, caindo a uns 76 centímetros de distância à sua frente. Ela principiou a inclinar-se, como impelida por um grande peso. Figura 11-2H. Mas recobrou o equilíbrio. E então o muco pulou de volta para a cabeça, como se um elástico o puxasse. Ela quase caiu de costas, e como se mostrasse temerosa de repetir o movimento, realizamos muito trabalho com o corpo, de modo que ela tomasse consciência das pernas, assim como dos pés, bem plantados no chão, e se sentisse ligada à terra que a sustentava. A esse processo dá-se o nome de aterramento. No fim da sessão, o muco se lhe distribuíra como uma camada fina em torno do corpo. A dor de cabeça desaparecera. Foram necessárias várias semanas de trabalho para livrar seu corpo de toda a camada de muco. Exercícios para experimentar o peso aparente do campo de energia. Um exercício que se faz com frequência nas aulas de Aikido o ajudará a ter uma experiência do efeito do peso da aura. Faça 2 pessoas ficarem uma de cada lado de você. Elas vão tentar erguê-lo, agarrando-lhe o braço em cima e embaixo. Quando o erguerem, depois de todos esses exercícios, certifique-se de que o fazem de modo que o levantam bem reto, em lugar de empurrá-lo antes para um lado. Isso poderá quebrar-lhe as raízes. Primeiro, faça-o a título de prática para verificar quão pesado você se sente. Sinta como é fácil ou difícil para eles levantá-lo do chão. Agora, leve o mesmo tempo mandando o seu campo de energia para cima. Pense, para cima. Concentre-se no teto. Quando tiver um bom centro que pôde manter ali, peça-lhes que tentem levantá-lo. Que tal? Não foi mais fácil? Agora, dê a si mesmo tempo para concentrar-se em aumentar sua conexão com o chão. Faça saírem raízes da ponta de seus dedos e da sola de seus pés, que penetrem no chão e se aprofundem na terra. Concentre-se na robusta e poderosa conexão energética que você tem com o solo. Quando tiver um foco muito bom, peça aos seus amigos que o levantem outra vez. Você está mais pesado e mais difícil de erguer-se? Provavelmente. Formas dissociadas de pensamento na aura.
No decorrer dos meus anos de prática energética, tenho observado um fenômeno ao qual dou o nome de espaços móveis da realidade. Esses espaços me parecem semelhantes aos descritos no estudo da topografia, onde determinado grupo ou domínio contém uma série de características que definem as operações matemáticas possíveis naquele domínio. Em termos de psicodinâmica, existem espaços da realidade ou sistemas de crença, que contêm grupos de formas de pensamento associado a concepções válidas e a concepções errôneas da realidade. Cada forma de pensamento contém suas próprias definições da realidade, como, por exemplo, todos os homens são cruéis, o amor é fraco, ter tudo sob controle é seguro e forte. Deduzo das minhas experiências que as pessoas, quando se movem na sua experiência diária, também se movem por diferentes espaços, ou níveis de realidade, definidos pelos grupos de forma de pensamento. O mundo é experimentado de maneira diferente em cada grupo ou espaço da realidade. As formas de pensamento são realidades energéticas observáveis que irradiam cores de várias intensidades. Sua intensidade e sua definição de forma decorrem da energia ou da importância que a pessoa lhes deu. As formas de pensamento são criadas, construídas e mantidas pelos seus donos por intermédio dos pensamentos habituais. Quanto mais definidos e claros forem os pensamentos, tanto mais definida será a forma. A natureza e a forma das emoções associadas ao pensamento dão à forma sua cor, sua intensidade e seu poder. Esses pensamentos podem ou não ser conscientes. Uma forma-pensamento se constrói a partir da constante ruminação de um temor, como este, por exemplo: ele vai me deixar. O criador da forma de pensamento agirá como se aquilo fosse acontecer. O campo de energia da forma de pensamento influirá de modo negativo no campo da pessoa a que ela se refere. Terá, provavelmente, o efeito de empurrar a pessoa para longe. Quanto mais força se der a essa influência negativa, enchendo-a de energia, consciente ou inconscientemente, tanto mais eficaz será ela no criar o resultado temido. Tais formas de pensamento, por via de regra, tanto fazem parte da personalidade que o indivíduo nem sequer se dá conta delas. Começam a formar-se na infância e baseiam-se num raciocínio de criança, quando são integradas à personalidade. São como um excesso de bagagem que a pessoa leva dentro de si, sem reparar no seu efeito, que é muito grande. Essas formas de pensamento conglomeradas ou sistema de crenças atraem muitos efeitos na realidade externa da pessoa. Como essas formas não estão profundamente sepultadas no inconsciente, mas se encontram na borda da consciência, podem ser recuperadas por métodos como o trabalho de corpo do núcleo energético, jogos de associação de palavras e meditação. Quando se trazem as formas para o foco da consciência, pela expressão dos sentimentos que lhes são associados e pela liberação dos sentimentos, elas são passíveis de mudança. Esse processo faculta uma visão mais clara das suas suposições da realidade que fazem as formas. Quando as suposições inválidas, não se esqueça de que elas se fundam na lógica da infância, são descobertas, vistas e liberadas, podem ser substituídas por uma visão mais amadurecida e mais clara da realidade, a qual, por sua vez, redunda na criação de experiências positivas de vida. Em algumas personalidades, essas formas estão interligadas e a consciência da pessoa raro mergulha totalmente num espaço sem ter consciência da maioria dos outros, de modo que mantém um alto grau de integração em sua vida diária. Por outro lado, um tipo diferente de personalidade pode fluir de um espaço da realidade para outro com entusiasmo, mas sem consciência de alguma ligação entre eles. Talvez não lhe seja possível integrar ou compreender esse fluxo dinâmico, e por isso mesmo vivem em confusão,
sobretudo quando determinado fluxo cíclico crônico é disparado internamente. Nesse caso, pode ser apanhado num fluxo sequencial automático, que vai de um pensamento a outro, enquanto permanece irremediavelmente enredado e incapaz de soltar-se do ciclo crônico, até que tudo chegue ao fim. Move-se, então, para um estado diferente da realidade, somente porque a ação cíclica da forma de pensamento esgotou toda a sua energia disponível. Ele não saberá como saiu do padrão cíclico e, portanto, será provavelmente incapaz de desenredar-se do ciclo na próxima vez que for disparado. Esses estados da realidade podem ser eufóricos, como aquele em que a pessoa imagina realizar grandes coisas e tornar-se famosa ou rica, mas não se dá conta da tremenda carga de trabalho prático que terá pela frente antes de poder atingir essa meta. Ou podem ter um efeito contrário, em que a pessoa se vê num estado muito pior do que o real. Em qualquer um desses casos, ela não está, de fato, cônscia de si mesma, nem da situação da sua vida. Em ambos os estados, vê, provavelmente, parte de si mesma e exagera. Ela pode ter o potencial necessário para criar todas as grandes coisas que imagina para si, no primeiro estado, mas isso demandará muito trabalho e muito tempo. Por outro lado, no segundo estado negativo, vê as partes de si mesma que precisa mudar, mas se esquece de que a mudança é possível. Em seu livro How to Read the Aura, William Butler observou que determinadas formas de pensamento permanecem estacionárias no campo de energia até serem dissipadas por uma entrada interna ou externa de energia. Essas formas movem-se então pela aura numa sequência crônica, mas não são liberadas. Exaurem-se e adormecem, até ganhar energia suficiente para se movimentarem outra vez. As formas de pensamento ganham energia por intermédio dos pensamentos semiconscientes habituais do indivíduo e dos sentimentos correlatos. Também ganham energia atraindo pensamentos e sentimentos similares de outras pessoas. Ou melhor, se você julga continuamente a respeito de alguma coisa, seus atos e sentimentos seguirão seus julgamentos, e logo, através de ambos, as pessoas que você conhece captarão o quadro e concordarão com você, mandando assim energia em forma de pensamento e sentimentos a seu respeito que concordam com os seus. Por exemplo, se você repetir constantemente a si mesma que é boba, indigna, feia ou gorda, os outros não tardarão em concordar com você. Essa energia se acrescenta ao seu estoque pessoal, até que sua forma de pensamento tenha energia suficiente, alcançando a massa crítica, para ser disparada. Você cairá então num estado em que se convencerá de que é boba, feia, indigna ou gorda, até que a energia da forma de pensamento se dissipe. Ou você poderá atrair um acontecimento externo que a disparará com uma explosão de energia. Em qualquer caso, o processo é o mesmo. O disparo não é necessariamente negativo, pois se o indivíduo se encontra num processo terapêutico, pode sair do ciclo crônico e romper a forma cíclica, de maneira que venha a manejá-la muito bem na próxima vez que ela for disparada. Se o terapeuta for capaz de perceber essas realidades e descrevê-las, ou assistir o cliente no descrevê-las, poderá ajudá-lo a liberar-se enquanto passa de uma realidade a outra. A descrição feita pelo terapeuta de cada estado de realidade, tal como o cliente experimenta, dará a este uma visão global de todo o processo, que o ajudará a criar para si um observador objetivo interior, capaz também de definir cada espaço à medida que entra e sai dele. A partir desse trabalho, o cliente e o terapeuta definirão com maior clareza o ciclo crônico do cliente e o encontrarão juntos um modo de sair dele. E podem encontrar um modo de rompê-lo da próxima vez que começar. Por exemplo, quando um cliente particularmente esquizoide, veja o capítulo 13, se vê preso numa forma assim, dirijo-me simplesmente ao quadro negro e ponho-me a desenhar e rotular as formas no momento em que ele as expressa. Quando repete o pensamento em voz alta, desenho uma seta do pensamento anterior para o que está sendo expresso. Em pouco tempo,
Todos os pensamentos cíclicos estão pintados no quadro. A superfície exterior dessas formas é, normalmente, muito limitada, o que significa que o cliente experimenta uma realidade muito estreita em que as definições e/ou distinções são vistas como negativas e, por vezes, fixas, como se todas as outras pessoas parecessem muito distantes e até perigosas. Ou esse cliente pode acreditar-se uma vítima da vida. Surge o ponto de ruptura quando o cliente é capaz de reter um pensamento de conteúdo emocional particularmente forte o tempo suficiente para expressar sua emoção. Em geral, se for capaz de tolerar a raiva ou a dor associadas ao pensamento, o cliente poderá manifestar-se e estabelecer conexão com os níveis mais profundos no interior da forma de pensamento. A figura 11-3 mostra um exemplo assim. Nesse determinado caso, enquanto eu desenhava as formas, o cliente viu a imagem global. A compreensão maior ajudou-o a centralizar-se e a liberar-se do ciclo crônico. Ele examinou minuciosamente a sua raiva, expressou-a e depois viu as questões mais profundas. Grande parte do nível externo dessa forma de pensamento é a máscara em que a pessoa não vê nem assume a responsabilidade por si mesma, mas censura os outros. Ela o faz a fim de parecer boa. Isso, naturalmente, a deixa impotente até atingir a realidade mais profunda, que é o coração da forma de pensamento. Quando, em consequência de um trauma de infância, ela se sente pura ou simplesmente má por dentro e nada pode fazer a esse respeito, a pessoa compreende que, no futuro, terá a alternativa de ver e de compreender toda a estrutura, examinando primeiro a raiva por sentir-se presa e, em seguida, a dor existente na forma pensamento. Ela costuma evitar essa dor ficando na superfície da forma de pensamento e, por conseguinte, na irrealidade. Sentindo a dor, integra a criança que existe dentro dela e que se sente má no adulto interior que sabe que não o é. Geralmente, a expressão e a libertação dos sentimentos é a chave para sair de um padrão de pensamento cíclico. Na maior parte do tempo, essas formas se dissociam, a fim de que a pessoa não experimente os sentimentos nelas contidos. O indivíduo despende de um grande esforço em sua vida diária tentando não colocar a forma de pensamento em movimento, porque ela pode evocar o sentimento indesejado. Mas, mesmo que evite situações capazes de evocar tais sentimentos, isso não funciona completamente, porque a pessoa está sempre recarregando as formas de pensamento. Se ela persistir no processo terapêutico, com o passar do tempo, a forma se liga mais e mais ao restante da personalidade. Os aspectos negativos, transformados em funções positivas, integram-se na aura normal, como cores sem forma, brilhantes e claras. A limpeza da aura durante uma sessão de terapia. A terapia energética do núcleo destina-se a ajudar as pessoas a liberarem obstruções do campo áurico através da focalização e do esforço físico. A figura 11-4 ilustra exatamente uma liberação desse tipo. Se o indivíduo se deitar-se de costas sobre uma banqueta almofadada, os músculos do torso se estendem e relaxam. Isso provoca uma liberação energética e a obstrução se desfaz. O cliente apresentava uma vigorosa obstrução de energia nos músculos, bem de fronte da coluna, perto do eixo diafragmático. Enquanto ele trabalhava na banqueta bioenergética, a obstrução soltou-se de repente com uma explosão de energia. A nuvem de energia elevou-se rapidamente ao longo da coluna. Quando atingiu a cabeça do cliente, ele a interrompeu na consciência, via dirigir-se para outro espaço da realidade. O cliente começou a gritar e a expressar uma dor da primeira infância. À medida que expressava seus sentimentos, liberava mais e mais a nuvem de energia, e esta se retirou do seu campo. O que se segue é a descrição do que acontece numa típica sessão de terapia. Primeiro, porém, eis aqui algumas informações sobre a cliente, a quem chamarei Susan. Susan era uma bela mulher, loira, de 20 e tantos anos, terapeuta profissional, casada, com uma filha de 2 anos de idade.
Ela e o marido, também terapeuta, tinham um casamento rico e estável e eram líderes entre os seus pares. Haviam-se conhecido e casado muito jovens. O pai de Susan morrera acidentalmente 2 semanas antes de seu nascimento, deixando a esposa, mãe de Susan, com um bebê recém-nascido e 2 meninos um pouco mais velhos para educar. Tendo pouco ou nenhum rendimento, a viúva precisou pedir a outras pessoas que levassem Susan para casa e tomassem conta dela. Susan cresceu em 2 casas, uma muito limpa, ordenada e rigorosamente cristã, outra, a casa desmazelada de sua mãe, que nunca foi capaz de curar a ferida deixada pela perda do marido em ocasião tão importante. Nunca mais voltou a casar, mas teve muitos amantes. O casamento precoce de Susan satisfez-lhe a necessidade de um homem que cuidasse dela, visto que nunca tivera realmente um pai. Susan também carregava consigo o medo de que nunca faria o casamento dar certo, como a mãe, ou de que teria de ser perfeita para consegui-lo, como na família religiosa. Quando Susan chegou à sessão, certa manhã mostrava-se aparentemente muito feliz e alegre. Falou sobre a semana que passara com o marido. Enquanto falava e gesticulava, atirou para cima uma nuvem de cor-de-rosa e branca, de felicidade, figura 11-5. Essa felicidade, contudo, estava servindo para encobrir sentimentos mais profundos, revelados pelo campo de energia. Minhas observações indicaram a existência de uma obstrução visível como uma mancha cinzenta escura no plexo solar, área do estômago, relacionada com o medo e outros sentimentos. A obstrução secundária estava na testa, cinzento mais claro, indicativo de confusão mental, diretamente ligada à dor emocional no coração, vermelho. Ela exibia muita atividade mental, alta energia dos lados da cabeça, amarelo, e evidenciava também muita energia vital de natureza sexual vibrante na pelve, vermelho alaranjado. À medida que ela continuava a mover os braços e a falar alegremente, atirando para cima nuvens fofas, cor-de-rosa e brancas, a energia amarela brilhante que se irradiava dos lados da cabeça começou a encobrir ou mascarar a área do problema cinzento na testa. Ela procurava, literalmente, convencer-se de que estava feliz, mascarando a energia cinzenta com a energia amarela, mental. Quando descrevi o que estava fazendo, ela deixou imediatamente de criar a falsa nuvem de cor-de-rosa. A área cinzenta da cabeça recuperou a extensão original. A serenidade de Susan transformou-se em medo e dor emocional. Em seguida, ela confessou o que estava realmente acontecendo. Pouco antes de encaminhar-se para a sessão semanal, descobrira que a mãe fora hospitalizada com uma espécie de paralisia dos olhos. O médico encarregado de tratar o caso deverá entender que aquele era sintoma de uma doença séria, como a esclerose múltipla. Susan, muito perturbada com a situação, precisava de toda a sua força para enfrentar seus vários sentimentos em relação à mãe. Obstruindo sua energia vital de natureza sexual na pelve e não lhe permitindo fluir pelas pernas abaixo, ela obstruía sua conexão com o solo e com sua base como ser humano na Terra. A essa altura da sessão, era importante movimentar a energia para baixo, no sentido da Terra, e ligá-la à sua base energética, a força nas pernas e na pelve. Por meio de exercícios das pernas e da pelve, começamos a movimentar a energia pélvica para as pernas, a fim de construir uma base para um trabalho mais difícil. A energia movimentou-se rapidamente pelas pernas abaixo, no intuito de ligá-la ao chão. Em seguida, fluiu por todo o corpo e carregou o sistema mais uniformemente. À proporção que a obstrução pélvica se soltou, a mudança de energia deu a Susan um sentimento de segurança dentro dos seus próprios sentimentos de força vital e sexual. A obstrução pélvica relacionava-se com a sua mãe, que não soubera lidar com sua energia sexual. Susan ainda tinha o medo de parecer-se com ela, mas como possuía uma forte conexão entre o sexo e o coração, esse perigo de fato não existia, razão pela qual a energia se movimentava rapidamente pelas pernas e para o chão, onde se entranhava. Depois que a energia se entranhou,
Susan reconheceu que poderia ter aquelas sensações agradáveis e ainda assim dominá-las, podendo fazer com elas o que bem entendesse. Em seguida, foi-lhe possível falar da dor que sentia no coração por causa da doença da mãe. Pôs-se a chorar, soltando o vermelho da área do coração. Passamos então a trabalhar a obstrução principal, localizada no plexo solar, relacionada com necessidades infantis não satisfeitas, pelas quais, por sua vez, ela rejeitava a mãe. Dessa maneira, o campo de energia lhe revelava o conflito interno. De um lado, experimentava sentimentos de dor e de amor pela mãe, que estava naquela ocasião muito doente, e de outro, sentia a raiva da rejeição, que se poderia exprimir por esta frase: "Você não tomou conta de mim. Por que agora devo tomar conta de você?" O fato de trazer esse conflito à consciência e ao entendimento principiou a soltar a área cinzenta da testa. A liberação da mancha escura do plexo solar demandou um vigoroso trabalho com o corpo. Susan inclinou-se para trás sobre a banqueta energética para esticar e desatar a obstrução. Feito isso, executou movimentos energéticos, atirando a metade superior do corpo para frente e para baixo, no intuito de regurgitar a obstrução e tudo o que ela simbolizava. Vale dizer, não só a rejeição da mãe, mas também sua intenção de imputar à mãe todas as privações que experimentara na vida. Susan mantinha um estado seguro de privação na vida atual. A privação infantil fora substituída, graças ao hábito, pela autoprivação. A mancha escura, de 10 centímetros de diâmetro, do plexo solar ficou mais clara e difundiu-se para uma área maior, 20 centímetros de diâmetro. Mas um pouco dela continuou no campo da energia, indicando que essa questão não fora completamente resolvida. A mancha escura levaria muito tempo para soltar-se, porque continha questões de vida muito importantes. O que eu quero dizer ao falar em estado seguro de privação é que ela se sentia à vontade com algumas privações. Isso lhe parecia normal. Nós, seres humanos, nos sentimos mais seguros no que consideramos a norma que deve ser, seja ela ou não realmente normal. A norma é estabelecida em nosso meio ambiente infantil. No caso de Susan, por exemplo, a norma se manifestava por intermédio de seu espaço vivo. Em seus anos de criança, conhecera a confusão em casa. Mas qual era a sua verdadeira casa? Na verdade, nenhuma delas. O problema persistia. Vivera numa casa inacabada durante os 8 anos de casamento. Nunca tivera de fato uma casa completamente terminada e mobiliada que pudesse chamar de sua. À proporção que progrediu a terapia, o espaço vivo de Susan tornou-se mais harmoniosamente mobiliado e mais lindamente terminado. Era, na realidade, em seu caso, a manifestação externa de um estado interior. Por essas observações relativas ao campo de energia, é provável que você esteja começando a ver, com maior clareza, a conexão entre doença e problemas psicológicos. Detemos os sentimentos obstruindo o nosso fluxo de energia. Isso cria poças estagnadas de energia em nossos sistemas, as quais, quando ali perduram o tempo suficiente, provocam doença no corpo físico. Isso será discutido com mais detalhes na quarta parte. A conexão entre a terapêutica e a cura torna-se óbvia quando se encara a doença dessa maneira. A visão dilatada do terapeuta abrange a totalidade do ser humano. No processo da cura, não existe separação entre corpo e mente, emoções e espírito. Tudo isso precisa estar em equilíbrio para criar um ser humano saudável. O terapeuta focaliza a disfunção física, psicológica e espiritual. É impossível realizar a cura sem influir nos níveis psicológicos da personalidade. Quanto mais compreender a psicodinâmica dos clientes, tanto mais equipado estará o terapeuta para ajudá-los a se curarem. Revisão do capítulo 11. 1. Que é uma obstrução de energia? 2. Como se cria uma obstrução da energia no campo de energia universal? 3.
Quando se pode dizer que uma obstrução no campo de energia universal foi liberada? 4. Como se pode dizer que alguém está liberando sentimentos em vez de conservá-los? 5. Que fenômenos acontecem primeiro, os áuricos ou os físicos? 6. Em que cor ou em que cores aparecem na aura as seguintes emoções: medo, raiva, amor, alegria, confusão, inveja e ódio? 7. Que cor é melhor na aura? O vermelho brilhante, vibrante, perto da pelve, ou o verde rico e bonito, perto da área do peito e do plexo solar? 8. Qual é o efeito da inalação de maconha sobre a aura? Em curto prazo? Em longo prazo? 9. Que é uma forma dissociada de pensamento? Matéria para reflexão. 10. Faça exercícios, observando as auras de outras pessoas e descreva o que vê. 11. Trace desde o princípio até o fim o ciclo de uma forma de pensamento em que você se viu preso. O que foi que a iniciou? Qual é a sua origem? Como pode sair dela? Que sentimentos mais profundos ela encobre e como o defende contra o sentimento?